Paz do Senhor Jesus. Boa tarde. Boa tarde, gente. Tô fazendo essa live aqui, vai ser rapidinho. Nem avisei que eu ia entrar online não, ao vivo. Eu estava trabalhando aqui, Deus ministrou algo no meu coração. Tem pessoas que precisam escutar essa palavra. É bem breve, mas é certeira, como flecha que vai alcançar corações aqui nessa tarde. Eu creio. Tem pessoas que precisam ouvir. Eu vou esperar mais algumas pessoas entrarem, mas de qualquer forma eu vou deixar essa live salva, tá bom? É breve. Boa tarde, Esther. Glória a Deus, que bênção. Testemunho edifica, né, gente? Glória a Deus, é o poder de Deus. Glória a Deus. Paz do Senhor a todos que estão entrando. Estava falando aqui, eu estava trabalhando e Deus ministrou no meu coração algo para compartilhar com vocês. Eu vou deixar essa live salva. E aí vocês sintam na liberdade de compartilhar com quem sentir no coração. Tá bom? A palavra de Deus em Marcos 10, 46 ao 52 vai nos contar de uma história de um cego. Oi, Vínia, paz do Senhor. E esse cego se chamava Bartimeu. A história vai nos contar que esse cego estava mendigando. Ele estava mendigando quando Jesus passou naquele lugar. E ele começou a clamar, porque ele ouviu que Jesus estava passando ali. E ele começou a clamar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o que me chamou a atenção nesse texto é que muitos mandaram ele se calar. Quantas vezes na minha vida eu ouvi: Jennifer, para de contar o seu testemunho, porque isso é passado. Para de contar o seu testemunho, porque passou. Não tem por que você ficar relembrando do que já passou. Mas quantas pessoas hoje me procuram, eu não tenho nem noção do quanto que esse testemunho está alcançando vidas. Eu recebo mensagem de pessoas no Brasil inteiro e até fora do Brasil que foram ministrados pelo Espírito Santo através do poder de Deus na minha vida. Isso é gratificante, a glória não é minha, a glória é dele. Mas se eu tivesse ouvido aquelas pessoas que falaram para eu parar de contar o meu testemunho, talvez muitas pessoas não estariam sabendo que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus transforma, que Jesus salva. Pois muitas religiões levam a Deus, mas só um leva ao Pai. Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E foi ele que me resgatou porque eu ouvi. Eu ouvi de Jesus. E como crerão se não há quem pregue? E na vida desse cego, Bartimeu, não foi diferente. Ele ouviu que Jesus passava e clamou. E os discípulos foram até ele e falaram: o mestre te chama. Hoje ele está chamando pessoas aqui. Não escuta a multidão, não. A multidão muitas das vezes quer te tirar do propósito de Deus. Vivemos num mundo onde é dito a todo momento que você pode ser qualquer coisa, andar conforme os desejos do seu coração, mas nós que cremos na palavra de Deus, levamos a palavra de Deus a sério, à risca, buscamos fazer o que agrada ao Senhor. Nós sabemos que muitas das vezes nós vamos ter que desagradar outras pessoas para fazer a vontade de Deus.
Imagino que essa multidão que estava tentando parar o Bartimeu não ficou feliz, mas ele não ouviu a multidão, ele ouviu o mestre que o chamou, ele ouviu a voz de Jesus. E hoje Jesus quer que você ouça a voz dele porque ele te chama. Ele te chama porque o que ele tem para sua vida, você nem pode imaginar. Você só vai conseguir contemplar quando você ouvir e obedecer, aceitar, porque primeiro, antes de Jesus operar qualquer milagre, a primeira pessoa a reconhecer que precisa daquilo é eu e você. Nós precisamos reconhecer. Enquanto eu não reconheci que eu precisava de um Salvador, o Senhor, ele não operou na minha vida. Mas quando eu reconheci que eu precisava e entreguei verdadeiramente a minha vida para ele, assim ele operou. A partir daí, porque eu o reconheci. É necessário que reconhecemos. E eu creio que essa palavra é flecha para muitos corações aqui, que ainda está ouvindo a multidão, que ainda está ouvindo o mundo. Irmãos, a palavra de Deus em João 15, 18 vai nos dizer assim: se o mundo vos odeia, sabeis que, primeiro do que a vós, odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos odeia. Irmão, sabe quantas vezes eu reti entregar minha vida para Jesus por conta de pensar assim: nossa, mas eu vou ficar sozinha. E meus amigos que não creem em Deus? E meus amigos que são homossexuais? O que eles vão pensar? O que eles vão achar? Eu me preocupei tanto com a opinião de outras pessoas. Isso só estava atrasando o agir de Deus na minha vida. Então, enquanto você se preocupar com o que os outros vão pensar a seu respeito, ou com medo de ficar sozinho, meu irmão, pode ter certeza que nada vai acontecer. Porque essa plenitude que muitas das vezes, enquanto nós não temos a nossa identidade restaurada, nós buscamos em coisa e em pessoas. Nós só vamos encontrar em Cristo, no Espírito Santo de Deus, que após a redenção nos preenche, nos traz essa plenitude. E aí nunca mais você vai se preocupar com o que as pessoas estão pensando a seu respeito, mas sim se preocupar com o que ele pensa a seu respeito. A palavra de Deus também, em João 15, continuando aqui, versículo 19, vai nos dizer: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vou escolher do mundo. Por isso é que o mundo vos odeia. Isso eu já li. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior que o Senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Hoje eu guardo a palavra de Deus e hoje eu busco. Antes de vir aqui falar com vocês, eu busco praticar o pouco que eu sei. Porque eu tenho muito que aprender. Mas o pouquinho que eu aprendi, eu busco praticar, porque primeiro é em mim, depois é através de mim. E pode ter certeza que primeiro será em você e depois através de você. Muitas das vezes nós passamos por sofrimentos e não entendemos o propósito. Porque dói. O processo dói. Muitas das vezes eu questionei Deus: Deus, por que o Senhor permitiu eu passar por tanta luta? Quantas vezes eu tentei tirar minha própria vida porque eu já não suportava mais colher os frutos das minhas atitudes. Mas eu não estava entendendo o propósito de Deus. E hoje eu entendo. Foi necessário acontecer tudo aquilo para que hoje o nome do Senhor fosse glorificado através do que Ele operou na minha vida. E hoje tantas pessoas são restauradas, têm a identidade restaurada, conhecem a Jesus. Já recebi testemunho de pessoas que, nossa, eu fui liberta a partir do momento que eu estava ouvindo o seu testemunho. Então, por isso, hoje eu não me calo. Eu não me importo com o que as pessoas falam ou acham ao meu respeito. Eu me importo com o que Ele, o Criador, o Eterno, pensa ao meu respeito. E que seja assim na sua vida também, porque grandes coisas o Senhor tem para fazer através da sua vida. Mas para isso é necessário você reconhecer, aceitar
e se submeter aos processos. Tem coisa que é milagre. Muitas pessoas falam, Jennifer, mas Deus arrancou o sentimento do seu coração da noite para o dia. Verdadeiramente, irmãos, foi um milagre. Mas outras coisas foram processos. Eu tive outros vícios, outras dependências, outras idolatrias, que até hoje eu passo por esses processos. Cura interior, que também são processos de Deus na nossa vida. Mas que à medida que nós vamos nos entregando, nos relacionando com o Criador, Ele vai ministrando, vai mudando o nosso caráter, vai tirando as coisas do lugar, vai tirando o que é nosso, colocando o que é dele. É processo. Se submeta aos processos que você vai conseguir contemplar o agir de Deus na sua vida. E através da sua vida, muitas vidas serão alcançadas para o reino de Deus. Amém? É essa a palavra que o Senhor ministrou no meu coração para que eu deixasse para vocês aqui. Compartilhe para que mais pessoas, o filtro, para que mais pessoas sejam alcançadas através dessa palavra. Amém? Que Deus abençoe sua vida poderosamente.